que começamos a aula passada. Então, a aula passada, nós começamos a falar a respeito da Primeira Guerra Mundial, e da Primeira Guerra Mundial, a aula passada, nós demos a questão dos antecedentes da guerra, os fatores que influenciaram, que fizeram com que ocorressem a Primeira Guerra Mundial, ou deflagrasse, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, através disso tudo, nós temos que relembrar, tá, os elementos que provocaram, ou seja, as causas essenciais da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, nós temos fator principal, tá? Fator principal que conduziu à Primeira Guerra Mundial, o contexto histórico que conduziu à Primeira Guerra Mundial, ou atributos que antecederam à Primeira Guerra Mundial, tá? São os imperialismos e o neocolonialismo. Tá? Aí nós temos a questão de disputa pelo controle dos territórios, no território da África e da Ásia, disputa por mercado consumidor, fonte de matéria-prima e reinvestimento de capitais. E também podemos colocar um quarto tópico, um quarto ponto, que é busca de bases estratégicas militares, ou seja, através desse processo de intervenção na África e na Ásia, nós tivemos assim confronto direto entre os países, ou seja, vamos colocar aqui os países da Tríplice Aliança e os países da Tríplice Entente entraram em choque em relação à disputa dos territórios na África e na Ásia. Então, através desses elementos, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, que foi criada para tentar conter os avanços da Tríplice Aliança, vão estabelecer, tá, uma disputa ideológica, política, militar e bélica, ou seja, vai eclodir a Primeira Guerra Mundial dentro desse contexto de disputa por mercado consumidor, disputa por fontes de matéria-prima, disputa por áreas de reinvestimento de capital e disputas por bases estratégicas. Os países estavam tensos, tá? Os países estavam tensos. Aí nós falamos da política da paz armada. Não se esqueçam, política da paz armada. Num contexto, tá? Num contexto de segunda revolução industrial, meados para o final do século XIX, transformações tecnológicas, novas invenções, e a indústria bélica se desenvolve aceleradamente. Eu estou falando da indústria bélica da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos. Ela desenvolve assustadoramente. E, através desse processo de desenvolvimento bélico, nós temos a chamada política da paz armada. Os países estavam se armando, se preparando para um eventual conflito. Não que esses conflitos já estavam marcados para acontecer, mas é que a tensão era tanta, tá? A tensão entre os países era tanto, o atrito, o confronto, tá, entre esses países eram gigantescos, que acabaria eclodindo indiscriminadamente e diretamente dentro de uma guerra. Tá? E ainda nós temos outros fatores essenciais para o desenvolvimento ou para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Falamos de busca por mercados consumidor, fontes de matéria-prima, reinvestimento de capital, bases estratégicas, e nós temos também os nacionalismos, aquilo que nós falamos a respeito do desenvolvimento da estrutura de um pensamento nacional, ou seja, o pan-germanismo, o pan-eslavismo russo e o nacionalismo sérvio. Apesar de que esse nacionalismo sérvio está ligado diretamente ao pan-eslavismo, porque os sérvios são de origem eslavas, por isso entra em confronto o pan-germanismo, o pan-eslavismo. E eu falava para vocês que um pouco mais adiante vai surgir o pan-americanismo, controlado, manipulado, orientado pelos Estados Unidos, por meio da doutrina Monroe e a política do Big Stick. Ok? Que nós já falamos a respeito da doutrina Monroe e da doutrina do Big Stick. Então, a ideia centrada era dominar as áreas estratégicas, dominar as bases fundamentais. E o famoso revanchismo francês. Nós citamos na aula passada a questão do revanchismo francês. Na época
unificação alemã, nós tivemos a chamada Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a França e a antiga Prússia, que hoje corresponde ao território da Alemanha. Dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva, tá, na Guerra Franco-Prussiana, os franceses perdem o território riquíssimo em minério de ferro e carvão, o território chamado Alsácia-Lorena. Vocês já sabem disso, vocês já estão careca de saber isso. Tá? Então, a Alsácia-Lorena foi uma das causas essenciais da luta dos franceses contra a Alemanha, contra os alemães. Então, nós temos como causas fundamentais. Aí nós temos a formação da chamada Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A ideia era acordo político, militar e bélico de autoajuda aos países envolvidos. A Tríplice Aliança, formada em 1882, que compunha a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Na verdade, Império Austro-Húngaro, a Hungria estava sob dominação. A Hungria estava sob dominação da Áustria e houve uma unificação, uma aliança entre Áustria e Hungria. Tá? Então, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Só que o detalhe, a Rússia, no decorrer da guerra, ela deixa a guerra porque ela estava passando pela Revolução Russa. No lugar da Rússia, nós temos em 1917, transição para 1918, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, mais precisamente em 1918. Estados Unidos estava assistindo a guerra por trás como financiador até que decide entrar na guerra do lado da Entente. Então, outras características fundamentais, certo? A corrida armamentista, ou seja, desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, a produção maciça de armamento entre os países, tanto da Aliança quanto da Entente. A Alemanha passa a desenvolver um projeto naval gigantesco, tá? Um projeto naval gigantesco. E esse projeto, vai ser assim mal visto pelas potências europeias, porque a Alemanha estava se armando e se precavendo em relação ao desenvolvimento dentro da estrutura econômica política europeia. Ela que havia começado a sua revolução industrial tardia, ela que havia começado o seu processo de unificação tardio. E a Alemanha torna-se já uma eficiente e uma grande potência europeia já em 1890. Que ameaçava os interesses da Inglaterra, da França principalmente, tá? E por que não também da Rússia. Então nós temos a crise do Império Turco, tá? Um desenvolvimento da questão dos povos na Turquia, a construção de ferro, Berlim-Bagdá. Veja a audácia dos alemães, apesar de contarem com grande desenvolvimento industrial, grande desenvolvimento científico, eles não tinham acordos com os países que passaria a estrada de ferro. Então, ligava Berlim até Bagdá. Ele deveria passar para o território da chamada Sérvia. E na Sérvia, eles não eram bem vistos, porque a Sérvia estava sob dominação da Áustria ou sob intervenção da Áustria. Aí começam já alguns problemas, tá? O desejo, o anseio da Alemanha e da Itália por terras, por colônias. Por favor, gravem bem essa informação. Tá? As colônias na Ásia, as colônias na África foram palco de disputa entre Itália, Alemanha, Inglaterra e França. Então, uma das causas da eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o desejo da Itália e da Alemanha obter territórios na África e na Ásia, principalmente territórios que já estavam sob a dominação da Inglaterra e da França. Isso causou graves desentendimentos dentro do território, isso causou graves desentendimentos entre a Itália, entre a Alemanha, a Inglaterra e França. Tá? Mas
a causa principal, o motivo principal da eclosão da Primeira Guerra Mundial seriam os interesses imperialistas, que estavam diretamente ligados entre as tensões das potências europeias, ou seja, Inglaterra, Alemanha, Rússia, tá? França, estavam interessados diretamente na China, na Índia e nos territórios da África. No final do século XIX, Japão e Estados Unidos também passam a integrar o seleto grupo de potências imperialistas. Aí aumenta ainda mais a tensão entre os Estados europeus e com o apoio do Japão e com o apoio dos Estados Unidos, tá? Aí nós temos dados que vão ser assim fundamentais para o desenvolvimento e a inclusão da guerra, que aconteceu já em 1880 em diante até 1914 com o estopim da guerra. Então nós tivemos em 1884, primeiro a Conferência de Berlim, tá? Por meio da Conferência de Berlim, nós temos acordos entre os Estados europeus, tá? Na divisão territorial da África, da Ásia, principalmente da China. Por meio da Conferência de Berlim, a China ficava toda fatiada entre as potências europeias, tá? E ainda temos em 1889 um incidente entre os territórios da Alemanha, da Itália, chamado Incidente de Fashoda, ou seja, vai acontecer que nós temos assim uma tentativa de domínio dos territórios que já existiam sob o comando da Inglaterra, sob o comando da França, pela Itália e Alemanha, certo? Aí nós temos a ideia fundamentada assim, pronto. Primeira crise no Marrocos, primeira e segunda crise do Marrocos. Tá? Nós temos assim a primeira crise no Marrocos em 1905, ainda fruto no mesmo período que ocorreu a guerra russo-japonesa, a disputa pela Manchúria, tá? Na questão marroquina houve uma disputa por áreas no Marrocos, tá? Que quem dominasse essa área do Marrocos dominaria parte do norte da África. A segunda crise marroquina foi a invasão da Alemanha do porto de Agadir. A Alemanha começa o seu processo de expansão territorial. A Alemanha começa o seu processo de dominação e expansão imperialista. E isso vai atrair a atenção das potências europeias. As potências europeias vão prestar muita atenção nesse processo de expansão da Alemanha, porque a Alemanha estava se armando, se fortalecendo. E através do desenvolvimento naval da própria Alemanha, ela passa a invadir territórios na África, ela passa a invadir territórios na África, ela passa a invadir territórios no Sudeste Asiático. Tá? E esses territórios já estavam sob a dominação, sob a administração das outras potências europeias. Então, começam um conjunto de ações, um conjunto de situações que vão agravar as relações entre os países. Tá? Aí nós temos, de 1912 a 1913, as chamadas guerras balcânicas, a disputa pela região dos Balcãs, a disputa por áreas estratégica na região dos Balcãs. Nós estamos falando da Grécia, nós estamos falando da Sérvia, nós estamos falando de Montenegro, nós estamos falando da Iugoslávia, área de tensão. Aí vem a Alemanha, tá? Com a ideia, com o interesse de construir uma estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá. Então, lá do centro da Europa até a questão do Oriente Médio. Que absurdo. Então, começam as disputas ideológicas em relação à estrutura política europeia. Além da estrutura de disputa ideológica, nós temos também as disputas industriais. Para você ter uma ideia, tá? A produção de carvão da Alemanha e da Grã-Bretanha, ou da Inglaterra, chegaram aos absurdos movimentos de exploração. Então, para satisfazer a indústria alemã, para satisfazer a indústria grã-bretanha, eu precisava de matéria-prima. E essa matéria-prima agora passa a ser extraída, passa a ser levada a respeito da África e da Ásia, mais precisamente da África.
tá ok? Mais especificamente da África. Então, nós temos a expansão das conquistas da África em direção à Inglaterra, em direção à Alemanha. A produção de aço chegou a milhões, quase 14 milhões de toneladas. E do aço fabricavam-se canhões, fabricavam-se armamentos, fabricavam veículos blindados para a guerra. Então, nós temos competidores diretos da indústria. A alemã avançava, aí a britânica perdia o fôlego. Então, já começa, assim, um processo, tá? Já começa, assim, um processo de disputa entre a Alemanha e a própria Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, paralela a essa ascensão, paralela a esse desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento da indústria norte-americana, que estava ali, tranquila, em ascensão, que estava ali, tranquila, num processo de desenvolvimento, tá? E tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, Estados Unidos começa a ser um grande gerador, um grande fabricante bélico do mundo, tá? Isso durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos, assim, um processo, uma busca, um processo de ascensão. Então, os países já estavam tensos, tá? Os países já estavam, assim, ligados diretamente a uma forte tensão. Bastava uma fagulha, bastava uma pequena chama para tudo explodir. Tá? E essa pequena chama veio em 1914, quando o presidente, o príncipe herdeiro Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinand da Áustria, estava à visita em Sarajevo, tá ok? Na Bósnia e Herzegovina. Lembrando que a Bósnia estava sob a intervenção da Áustria. Por isso, a Bósnia e Herzegovina, ela era contrária à presença da Áustria no seu território. Então, Francisco Ferdinand, ou Franz Ferdinand, foi assassinado, tá? Com tiro a queima-roupa pelo membro do grupo terrorista Mão Negra, se eu não me engano, grupo terrorista Mão Negra, chamado Grávilo Príncipe. Então, temos aqui Francisco Ferdinand, herdeiro da Áustria-Hungria, e sua esposa Sofia, mortos em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Então, a causa imediata da guerra foi o assassinato do herdeiro austríaco ao trono, tá? Ou seja, o Franz Ferdinand. Tá? Acontece que a Áustria acredita, a Áustria ela vai culpar a morte ou o atentado ou a ação criminosa à Sérvia. Só que a Sérvia, gravem bem atenção, tá? O membro terrorista era da Bósnia e Herzegovina, só que o grupo era da Sérvia, tá? A Sérvia vai ser culpada da guerra. Então, a Áustria declara guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia declara guerra à Áustria. A Áustria era aliada da Alemanha. A Alemanha declara guerra à Rússia, declara guerra à Sérvia. Só que a Rússia era aliada da Inglaterra, que era aliada da França, que vão declarar guerra à Alemanha. A Itália, que era aliada da Alemanha e aliada da Áustria, vai ficar neutra. Então, começa já a questão da declarar da guerra. Então, a guerra começa a partir do momento em que o Grávilo Príncipe, tá, membro do grupo terrorista Mão Negra, vai assassinar a tiro de queima-roupa tanto o Franz Ferdinand quanto a sua esposa em Sarajevo. Tá? E a Áustria vai declarar guerra diretamente à Sérvia. Então, quem começou a Primeira Guerra Mundial não foi a Alemanha, tá? A Primeira Guerra Mundial, quem começou foi a Áustria, cuja declaração de guerra à Sérvia mobilizou os países aliados à formação das suas próprias alianças. Ou seja, aqui nós temos a questão da Tríplice Aliança, então,
Alemanha, Império Austro-Húngaro, e país que abandonou a aliança e se juntou à Entente depois, a Itália. Tá ok? A Itália estava do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro. No início da guerra, ela permanece neutra até por volta de 1916, quando passa para o lado da Tríplice Entente. Os países da Tríplice Entente, a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, tá? A França e a Rússia. Esses territórios vão tentar estabelecer a estabilidade bélica contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro, ou seja, vão declarar guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Mediante isso tudo, tá? Nós temos ainda que o início da guerra. Cravem bem a atenção. Tá? Preste bem atenção nisso aqui. A guerra foi recebida com festa por toda a Europa. Multidões entusiasmadas saudaram na França, a primeira foto, a que está acima. Então, na Alemanha, da segunda foto, a declaração de guerra, poucos tinham noção do quanto ela seria letal. Ou seja, os indivíduos estavam dentro daquela estrutura do nacionalismo. E esse nacionalismo francês, ou o revanchismo francês, o interesse, a ideia de reaver a Alsácia-Lorena, de reaver os territórios perdidos na Guerra Franco-Prussiana. Na Alemanha, o pan-germanismo, a ideia de que os alemães são povos de raça superior, são povos de estrutura de pensamento nacional ou totalitário ainda não, mas de uma estrutura de poder superior às outras potências europeias. Então, a guerra, no primeiro momento, por falta de desconhecimento, por falta de esclarecimento, na verdade, tá? Desculpe o erro. Então, a ideia vai ser fomentada em meio de festas, declarar a guerra como se fosse algo assim realmente festivo, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela teve início em 28 de julho de 1914 e, oficialmente, ela termina em 11 de novembro de 1918. Ela foi a culpada de colocar, enfim, o que nós chamamos lá atrás de Belle Époque, ou Bela Época. Tá? O Belle Époque, desenvolvimento das artes, desenvolvimento da moda, desenvolvimento das condições de vida do indivíduo. Ou seja, a literatura, tá? A música, o desenvolvimento clássico da estrutura cultural. E isso vocês veem em literatura. E já viram também a história, o período chamado Belle Époque. Dentro dessa Belle Époque, ou Bela Época, ou Era de Ouro, ou Era de Desenvolvimento, tudo mais, estavam se desenvolvendo também os elementos que conduziram à guerra. Então, já era um fator essencial à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, o Belle Époque, marcado pelo progresso tecnológico, cinema, automóveis, a bicicleta, a disseminação da luz elétrica, telefone, tá? O chamado telégrafo e outros desenvolvimentos tecnológicos, uma época de grandes desenvolvimentos. Também dentro desse desenvolvimento, nós podemos salientar a indústria bélica, tá? A indústria de armamento, a indústria de construção naval, a indústria de construção de carros fortes, tá? De material e instrumentos bélicos. Então, foi assim um período em que marcou o fim desse desenvolvimento cultural, o fim desse desenvolvimento científico para uma estrutura de transformação bélica, tá ok? Ou seja, período de grande atividade cultural foi deixado de lado. Agora, a Grande Guerra redefiniu o mundo, o fim de impérios, de fortunas e mesmo das poderosas famílias. Os Habsburgo deixam de ser assim tão importantes. Os Romanov, eles vão deixar de ser também tão importantes na estrutura histórica do pensamento político e também do desenvolvimento bélico. O início da guerra, o alistamento foi considerado na Inglaterra, na Alemanha, tá? Na Áustria, na França também, foi considerado um ato patriótico. E, por que não, depois nos Estados Unidos. Então, o alistamento, a ida para a guerra, foi considerado assim, um grande ato patriótico.
tá? Algumas das batalhas. Importante é que você não precisa saber o nome dessas batalhas. Em lugar nenhum do Brasil, vestibular nenhum de história, cobram as batalhas, e sim as 3 fases da guerra. Mas nós colocamos aqui as principais batalhas, como, por exemplo, a Batalha de Marne, que foram 2 batalhas, a Batalha de Ypres, que foram 3 batalhas, tá? E a Batalha de Verdun, chamada uma das batalhas mais importantes da história da Primeira Guerra Mundial. E a primeira grande batalha submarina, a de 1914 a 1918, praticamente em todo o período da guerra. Tecnologia de guerra, tá? A utilização de submarinos, ok? Então, nós temos o desenvolvimento dessas propagandas, dessas ideias voltadas para o desenvolvimento político e bélico. Certo? Aí nós vamos para a parte que realmente interessa. Tá? Quando cobra a questão da guerra no vestibular, ela cobra sempre os seus antecedentes e o resultado. Raramente cobra a respeito do desenvolvimento, das ações da própria guerra, mas nós temos 3 fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase, que é de início do começo da guerra, em 1914, caracterizou-se por movimentos rápidos, envolvendo grandes exércitos. A ilusão de que a guerra seria curta, também chamada primeira fase guerra de movimento, ok? A primeira fase da guerra também chamada guerra de movimento, quando os países começam a mobilizar os seus exércitos, trazendo para a fronteira, trazendo para os campos de batalha. Os austríacos vão invadir, por exemplo, a Sérvia, ocupam também a Bósnia. Os alemães atacam a Bélgica e Luxemburgo. Ou seja, começam a mobilização dos exércitos, começam a mobilização das tropas em relação aos territórios que eram assim cobiçados por esses países. Em contrapartida, tá, na questão oriental, na porção oriental, os russos conseguem bons resultados contra os austríacos. Eles vão manter a base de apoio na estrutura oriental. Então, mas são obrigados a recuar para os alemães, porque os alemães tinham maior poderio de armamento. Tá? Os alemães usam a Bélgica conquistada para entrar na França, chegam até as cercanias de Paris. Havia certeza de que a guerra seria breve. Até o momento acreditavam, mas mediante a ação dos franceses, que vão contra-atacar na chamada Primeira Batalha de Marne, em setembro de 14, conseguiram deter o avanço alemão. E aí começa, tá, um momento na guerra, um episódio na guerra que vai ser chamado Guerras de Trincheiras, tá, ok? Lembrando que em 1914 eles tiveram uma chamada Trégua de Natal, onde tropas britânicas e alemãs pararam o conflito, trocaram presentes e ainda acreditando numa guerra fosse bem curta, ou seja, acreditavam que a guerra não iria durar mais de que 1 ano. Isso foi assim absurdo, porque a guerra chegou a durar de 14 a 18, praticamente quase 5 anos. Então nós temos assim, a segunda fase da guerra, depois de que as tropas mobilizaram, tá, os seus soldados, depois que os países mobilizaram seus exércitos para os respectivos países, invadindo a Alemanha, invadindo Luxemburgo, invadindo a Bélgica, entrando na França, os franceses começaram a contra-atacar juntamente com os ingleses. Contra-atacaram, tá, os avanços da Alemanha, os avanços da Áustria e Hungria. Tá? A partir desse momento, houve um equilíbrio de forças. Como houve um equilíbrio de forças, eles trataram de estabelecer a construção de trincheiras, tá? Para proteger os seus exércitos dos conflitos, ou do confronto, ou da matança, tá? Foram para o buraco, foram para as trincheiras. Então, na frente ocidental, isso. Tá? Na frente ocidental, a segunda fase foi marcada pelas chamadas guerras de trincheiras. Os exércitos defendiam suas posições utilizando-se uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. Grandes períodos de inatividade e insalubridade, porque as condições de vida dentro da trincheira eram precárias e muito precárias, certo?
A proliferação de doenças foi assim muito grande dentro da estrutura dessas trincheiras. Na frente oriental, isso na frente ocidental. Na frente oriental, a questão da Rússia, a questão da China, a questão do Japão, a questão da Áustria, a questão da Hungria. Então, nós temos assim, a questão até propriamente da Turquia, tá? Mas com o apoio, com o auxílio do exército alemão. Na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado armado exército russo. As vitórias na frente ocidental passavam a ser da Tríplice Entente. Na frente oriental, as vitórias passavam a ser da Alemanha. Tá? E começou uma grave crise política dentro da Rússia. E isso vai levar à saída da Rússia da guerra. Nós estamos falando da segunda fase, 1915, 1916. Tá? A saída da Rússia da guerra está em 1917, quando a Rússia passa pelo processo da chamada Revolução Russa. É um dos assuntos que nós vamos abordar nos próximos capítulos das nossas aulas. Então, dentro dessa ideia, nós temos o processo de avanço das tropas, nós temos o processo de desenvolvimento bélico da Alemanha, que vai suplantar o poderio bélico da Rússia, que vai suprimir os exércitos da Rússia devido à falta de aparelhamento, devido à falta de planejamento, devido a uma falta de um comando eficiente. E isso vai marcar, assim, consecutivas vitórias para os alemães na chamada Frente Oriental. Para você ter uma noção, aqui nós temos assim um esquema de uma trincheira, tá? Trincheiras alemãs e as chamadas trincheiras britânicas, tá? Onde os soldados ficavam jogados dentro da trincheira. O máximo que eles faziam era proteger a munição e proteger também o alimento, mas que era constante a chuva e o frio, e os alimentos acabavam molhados, tá? E dentro das trincheiras, nós tínhamos também a existência de vários ratos, vários insetos que transmitiam doenças para os soldados, e isso provocou uma grande baixa, um grande número de mortes entre os soldados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, certo? Então, nós temos essa ideia. Dentro da segunda fase, mesmo militarmente superior, vejam só o que nós colocamos, mesmo militarmente superior, a Alemanha não conseguiu conquistar a Rússia. No Ocidente, a guerra se arrastava nas trincheiras, ou seja, era mais lento do que no Ocidente. A guerra a guerra no Ocidente tornou-se mais lenta do que a guerra no Oriente devido ao uso das trincheiras. Em 1915, a Itália, até então neutra, deixa a guerra do lado da Tríplice Aliança e passa para o lado da Tríplice Entente. Ok? Na verdade, ela passa a ficar neutra, precisamente. Aí ela torna-se gradativamente mais neutra. Então, aqui, até então neutra, traiu a Tríplice Aliança com a Alemanha e entrou na guerra do lado da Tríplice Entente, na promessa de compensações territoriais. Então, Inglaterra, França, prometeram para a Inglaterra que se ela lutasse do lado da Entente, pós-guerra, ela teria alguns territórios essenciais para o seu desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento da indústria. Passada a guerra, tá, a Itália vai se considerar traída pela Tríplice Entente e depois Benito Mussolini entra no comando da Itália e vai conduzir a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ocorre que, dentro dessas possibilidades, dentro dessas ideias, ainda continuava o mundo em supertensão, tá? Superideias. Veja a ideia de uma trincheira. Em época de chuva, ficava alagada e os soldados não poderiam abandonar as trincheiras. Se ele abandonasse, como desertor, ele poderia ser preso, até mesmo encarar um batalhão de fuzilamento. Tá? Ainda as condições de vida dentro da trincheira, tá, ok? Longos períodos de atividade e péssimas condições de vida dentro da trincheira. Então, doenças
tá? O frio era muito comum, tá? E o alagamento dessas trincheiras em época de chuva, tá? A segunda, ainda dentro das fases da guerra, o conflito se arrasta em elevado número de baixas. Exemplo, a terceira batalha de Ypres, tá? Ela deixa 848 mil mortos, tá? 848 mil mortos. A Batalha de Verdun, só na Batalha de Verdun, nós temos 976 mil mortos. Na Batalha de Somme, 1.219.201 mortos. Então, uma batalha, uma guerra que seria assim curta na ideia ou no pensamento dos países envolvidos, a ideia de que a guerra seria rápida, tá? Ela seria de curta duração, isso praticamente não ocorreu. Milhões e milhões de feridos, milhões, milhões, milhões de mortos, tá? Inovação na guerra, tá? A cavalaria aérea ou cavalaria do ar. Dentro da cavalaria aérea, nós temos que destacar, por exemplo, do lado da Alemanha, o chamado Barão Vermelho. Foi um oficial aviador que destruiu abateu, na verdade, por ser no ar, abateu diversos aviões da Força Aérea Britânica. Então, ele foi assim lembrado na história como chamado o Barão Vermelho. Tá? Ainda, dentro das fases da guerra, novas armas foram introduzidas nessa guerra. Tá? Por favor, principalmente o gás e o lança-chamas. E ainda nós temos como mecanismo o avião e o submarino. Então, nós temos novas armas, como o canhão de tiro rápido, tá? O gás venenoso, chamado gás mostarda, tá? O lança-chamas como elemento assim muito interessante da guerra, tá? O avião e o submarino faziam um número crescente de vítimas. Então, essa foi a chamada assim primeira guerra tecnológica, que mobilizou diversas potências, diversos estados, diversos países no mundo todo. É chamada de Primeira Guerra Mundial não porque somente os países europeus participaram. É chamada de Primeira Guerra Mundial porque, além das consequências para os Estados europeus, trouxe consequências para outros continentes, para outros territórios, como o Brasil, como a África, como os países da Indonésia, como os países Japão, como a China. Então, as consequências da Primeira Guerra Mundial foi possível percebê-la em todo o mundo, tá? Em todo o mundo conhecido. Então, ao lado dos soldados australianos usando máscaras de gás, tá? Mas essas máscaras eram insuficientes para conter o efeito do gás mostarda. Ao mesmo tempo, já falamos da cavalaria aérea, tá? O desenvolvimento básico da estrutura do poderio aéreo, tanto da Alemanha quanto da Inglaterra, tá? E a terceira fase da guerra. A terceira fase da guerra é marcada pela retorno à guerra de movimento, quando os países começam a mobilizar novamente suas tropas, os países começam a mobilizar novamente seus exércitos, e marcada pela entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia da guerra. Então, ou seja, a Rússia sai, os Estados Unidos entram. Tá? Então, em 1917, dois fatos foram decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França, portanto, ao lado da Tríplice Entente. Uma das motivações para entrar na guerra. Os americanos tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno, ou seja, os Estados Unidos estavam fornecendo armamentos, fornecendo empréstimos, fornecendo dinheiro para a Inglaterra e a França, e para assegurar que ele iria receber, tá, os seus empréstimos, que ele ia receber tudo aquilo que ele investiu na Inglaterra e França, ele tinha que entrar na guerra, ganhar a guerra a favor da Inglaterra e da França, para que ele pudesse desenvolver, tá, a sua economia, desenvolver o controle dos seus investimentos. Tá? Propaganda inglesa focava as mulheres, as fábricas de munição precisavam de mão de obra. Por favor, gravem bem essa lição.
Durante a Primeira Guerra Mundial, mobilizou-se um grande contingente de soldados, um grande número de homens. Então, para atender, ou seja, para desenvolver, para produzir a indústria bélica norte-americana e a indústria bélica inglesa precisava de mão de obra, mas não haviam homens suficientes para a mão de obra. Então, passaram a contratar mulheres. E essas mulheres construíram milhões de toneladas de bomba, milhões de toneladas de armamento para atender os interesses da guerra, para atender os interesses da Grã-Bretanha, para atender os interesses da França, para atender os interesses da Grã-Bretanha, para atender os interesses da França, para atender os interesses dos Estados Unidos. Então, a partir daí, nós temos assim a importância muito grande, enorme, a importância das mulheres na produção da indústria de armamentos, certo? A mulher passa a obter espaço na sociedade, principalmente sociedade inglesa, sociedade americana. A partir da Primeira Guerra Mundial, as mulheres começam a exigir mais participação política, mais participação no mundo do trabalho e começam a conquistar mais espaço. E não só nos Estados Unidos, como na França, como na Inglaterra e até mesmo no Brasil. Algumas mulheres passam a integrar a mão de obra na indústria, certo? Tá. Aí no leste europeu, tá, houveram mulheres que foram combatentes, tá? Na Rússia, nós tivemos atiradoras de elite, ou vulgarmente chamado de franco-atiradoras, tá? A romena Ekaterina Teodorói, tá? Começou como enfermeira e tornou-se soldado, morreu em combate. Já na Sérvia, nós temos Milunka Savic, lutou disfarçada de homem e permaneceu combatendo após a sua descoberta. Lutou nas guerras balcânicas e na Primeira Guerra Mundial. Ferida 9 vezes, é a militar mais condecorada da história. Dentro de uma guerra, a mulher mais condecorada dentro da história. Então, meninas, prestem atenção. Mulheres de suma importância durante a Primeira Guerra Mundial, durante o desenvolvimento da produção da indústria bélica e também como atiradoras, como soldados e também algumas poucas oficiais. Não tem. O único grupo feminino regular de combatente foi o Batalhão da Morte russo, criado pouco antes da saída da Rússia da guerra. Batalhão da Morte, das 2.000 candidatas, 2.000 indivíduos que integraram esse grupo, 300 restaram. Ou seja, foi um grupamento de mulheres muito grande na participação durante a Primeira Guerra Mundial. Combateu desde 1914 com a autorização do próprio Czar. O próprio Czar autorizou ela participar do Batalhão da Morte. Com a Revolução, foi presa pelos bolcheviques, libertada mais tarde e retorna para a luta contra o Exército Branco. Então, Maria Leontievna, tá? O restante eu não vou saber pronunciar, o russo não é o meu forte. Ela foi capturada, terminou executada como inimiga do povo. Ou seja, muitas mulheres participaram ativamente do combate na guerra, tá? Uma guerra realmente mundial, tá? A Grã-Bretanha contou com tropas de suas colônias. Por exemplo, a Inglaterra contou com tropas da Austrália, da Índia, do Canadá e da África do Sul. Só aí já dá para você perceber a influência, tá, dos grupos, a influência dos territórios, a influência da Grã-Bretanha no globo. Tá? Outras nações também se envolveram na guerra, como o Império Turco-Otomano, que vai passar a ser Turquia logo depois da guerra, e o da Bulgária, juntaram-se à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil e Argentina colocaram-se ao lado da Tríplice Entente. O Brasil ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas somente como patrulha e apoio na costa africana. Então, não que o Brasil entrou em guerra, não que o Brasil entrou em batalhas. O Brasil
foi assim um estado que propiciou a defesa ou o patrulhamento na costa africana com seus navios, ok? Pressionados pelos Estados Unidos, pressionados pela Inglaterra, o Brasil acaba entrando na Primeira Guerra Mundial, certo? E também para tentar atrair investimentos, atrair empréstimo dos Estados Unidos, o Brasil coloca-se dentro da Primeira Guerra Mundial. A saída da Rússia da guerra está relacionada à Revolução Socialista de 1917. Acabamos de falar a chamada Revolução Russa. O novo governo alegou que a guerra era imperialista e que seu país tinha muitos problemas internos para resolver. Então, aí nós temos Lenin. Ele vai ser terra, pão e paz. Esse era o lema dele quando ele chegou ao comando da Revolução. Então, terra, pão e paz. Paz, principalmente retirada da Rússia da guerra e não envolvimento em outros conflitos. Então, primeira ideia ou primeira ação dentro da chamada Primeira Guerra Mundial, a saída da Rússia da guerra foi em relação à manutenção da ordem dentro do seu território. Socialistas e anarquistas colocaram-se contra a guerra. Então, Lenin, nada melhor do que para atrair esses grupos, retirou a Rússia da guerra. Defendiam a união dos operários de todo o mundo. Já os social-democratas alemães, tá? Corrente socialista não revolucionária, apoiaram a guerra para não serem acusados de traidores da nação. Ou seja, ao mesmo tempo, dois grupos com vertentes opostas. E, por favor, quando cai Primeira Guerra Mundial, tá, nas provas de vestibular, nas provas da escola e tudo mais, a gente sempre cobra o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Ou o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Firmado pelo governo russo, tá? E as tropas da Tríplice Aliança, ou seja, firmado entre Rússia e Alemanha, tá? Um acordo de não agressão, ou seja, em 3 de março de 1918, ignorava os aliados, a França e a Inglaterra, ou seja, a Rússia entrou num acordo com a Alemanha e ignorou os seus aliados, que eram França e Inglaterra. A Rússia se contabilizava já 4 milhões de mortos só na Rússia. Saía da guerra e aceitava as condições humilhantes, ou seja, para a Alemanha não invadir o seu território, deveria estabelecer algumas condições, tá? Abrir a mão da Finlândia, abrir a mão da Estônia e da Letônia, da Finlândia, da Estônia, da Letônia e da Lituânia, antigos territórios chamados Rússia Branca, da Polônia, a Bielorrússia e a Ucrânia, e outros territórios que continham 1/3 da população russa, metade da sua indústria, e 9/10 de suas minas de carvão, ou seja, praticamente entregou as minas de carvão mineral para a Alemanha, e isso vai prejudicar a produção industrial dentro da Rússia. Isso vai prejudicar a produção industrial e a Revolução Russa vai se alastrar até por volta de 1924. Certo? A partir daí, nós temos assim, na Alemanha, no pós-guerra, os socialistas serão acusados de traição por uma oposição anti-guerra. E os social-democratas acabam recebendo a mesma acusação. A propaganda socialista inglesa contra a guerra e outra como a norte-americana, certo? O apelo de uma mãe que, pela paz, não criei meu filho para ser um soldado. Tá? Diferentemente das ideias, diferentemente dos pensamentos que haviam. Haviam também os chamados pacifistas cristãos e outros grupos que eram anti-guerra. Aqui, uma propaganda australiana, pedindo que a população vote não ao referendo do alistamento militar. Na Austrália, tá? O alistamento militar passou por um processo de referendo, aprovação ou não da população, mas, por influência da Grã-Bretanha, foi aprovado como maioria. Tá? Para marcar, então, o fim da guerra, a Alemanha avançou sobre a França antes da chegada dos norte-americanos, mas foram novamente detidos na Segunda Batalha do Marne,
tá? E forçados a recuar. Então, a Alemanha perde para a França. E, a partir desse recuo alemão, os países da Entente foram impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos. A Alemanha ainda resistia quando foi sacudida por uma rebelião interna, que forçou o Kaiser Guilherme II a abdicar em 9 de novembro de 1918. Então, a abdicação, a renúncia do Kaiser marcou o fim, tá, do poder militar da Alemanha. E terminada a guerra, com a rendição da Alemanha, tá, os países da Entente passam a estabelecer normas, a estabelecer regras, a estabelecer algumas punições em relação aos estados alemães, tá? E primeira coisa, a Alemanha foi responsabilizada da guerra. Se vocês estão lembrados, lá no início da aula, eu falei que quem começou a guerra foi a Áustria-Hungria, que declarou guerra à Sérvia. Tá? A declaração de culpabilidade da Alemanha, ou seja, a Alemanha foi culpada da guerra porque o potencial industrial, o potencial bélico da Alemanha era que ameaçava os países da Tríplice Entente. Portanto, o potencial naval, o potencial bélico, o potencial militar da Alemanha ameaçava diretamente os países como Grã-Bretanha e como a França. Por isso, logo após a Primeira Guerra Mundial, foram estabelecidos diversos tratados a respeito da guerra. Nós temos os 14 pontos do presidente Wilson, tá? Os 14 pontos do presidente Wilson, elementos de punição da Alemanha, tá? E nós temos também a criação da chamada Liga das Nações, que foi um mecanismo da tentativa de manutenção da paz mundial. Mas isso é uma outra conversa, mas isso é uma outra ideia, mas isso é uma outra visão, tá? E esses elementos nós vamos ver na nossa próxima aula, certo? Como consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, a respeito disso tudo, para a nossa aula de hoje, seria praticamente isso que nós teríamos para abordar.